Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo bastante interessante. Vamos comparar dois excelentes fundos imobiliários de tijolo do segmento de logística, o XP-LG11 com um BT-LG11. Qual deles é melhor para se investir no momento? Qual deles tem se desempenhado melhor e apresentado assim melhores oportunidades de investimento? É o que vamos comparar aqui no vídeo de hoje. E como de costume, no final vamos colocar aqui um ao lado do outro e ver qual deles está com melhores indicadores no momento. Sempre lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se algum desses dois fundos lhe interessar, procure se aprofundar, estudar, ler o relatório gerencial, entender melhor como cada um deles funciona, ver se algum deles se encaixa nos seus critérios de investimento. Aí dessa maneira você pode tomar sua decisão se vale a pena ou não investir. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio ao crescimento do canal. E deixe aí nos comentários se você investe em algum desses dois fundos. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Vamos começar aqui pelo XP-LG11, podemos ver que é um fundo da XP, atualmente sendo negociado a R$ 109,90. Nos últimos 12 meses, o seu preço oscilou entre os R$ 90, que foi a sua mínima, e os R$ 115, que foi a sua máxima. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 8,35%. E ele pagou aqui em dividendos por cada cota no acumulado dos últimos 12 meses, R$ 9,18. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do XP-LG11 em dividendos no decorrer desse tempo, você já teria recebido aí R$ 9,18. Além da valorização dele, já que nos últimos 12 meses ele se valorizou aqui 13,5%. Então, além dos rendimentos, você também teria ganhado aqui com a valorização desse ativo. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 110,14. E como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 109,90. Então está muito próximo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está indicando 1. Isso significa que está sendo negociado ou no seu preço justo ou muito próximo do seu preço justo. Dessa maneira, a cota do XP-LG11 está num preço bastante interessante. Atualmente, ele é um fundo muito grande, tem aqui um pouco mais de 3,2 bilhões em patrimônio. Tem um caixa de 362 milhões disponível aí para futuros investimentos. Conta atualmente com 314 mil cotistas. Tem uma excelente liquidez média diária superior aqui a 9,4 milhões de reais. Então você não tem dificuldade na hora de comprar e vender cotas desse ativo. E podemos ver que seu último rendimento anunciado foi correspondente ao mês de dezembro de 2023, já que ele anunciou aqui no dia 28/12 de 2023, ele anunciou o pagamento de 78 centavos por cada cota, que ele vai realizar aqui no dia 15/1. E esse valor vai corresponder a um rendimento de 0,71%, levando em consideração a sua cotação base, que foi os R$ 108,85. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o seu histórico de distribuição de rendimentos, pelo menos aqui do ano de 2018 até agora 2023. Então podemos ver que de 2020 para cá ele vem aumentando os seus rendimentos, o que é bastante positivo, né? É pelo menos o que o cotista espera, que anualmente ele pague mais dividendos do que o ano anterior, aumentando assim a sua rentabilidade. Então, o XP-LG11 ele tem conseguido fazer isso. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial, entender um pouquinho melhor sobre esse fundo, como é que ele funciona e assim por diante. Podemos ver que esse fundo teve início aqui no mês de junho de 2018. Aqui também podemos ver que sua gestão é feita pela XP Vista. Ele tem uma taxa aqui de administração que pode variar entre 0,95% até 0,75% ao ano. E ele realiza a cobrança de uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice IPCA mais 6%. Com respeito ao seu demonstrativo de resultado, correspondente ao mês de dezembro de 2023, podemos ver que ele teve uma receita total nesse mês de dezembro de 27,7 milhões de reais. Ele teve aqui despesas que somaram o valor de 3,3 milhões de reais. Então, no final, ele teve um resultado líquido de 24,3 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos o valor de 23 milhões de reais. Então, nota-se que no mês de dezembro, ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu, de aproximadamente aqui 260 milhões. Então isso é positivo, porque mostra que o fundo ele tem conseguido gerar uma receita maior
do que o valor que ele realmente tem distribuído. Talvez ainda não seja aqui uma receita suficiente para ele poder aumentar os seus rendimentos, mas quem sabe nesse ano de 2024, com os reajustes dos aluguéis que vai acontecer, o XPLG11 ele consiga aí pagar um rendimento maior ao seu cotista. Aqui podemos ver como é que está distribuído os seus investimentos. Então, atualmente, 86% de todo o seu patrimônio está investido nos seus imóveis, então nos seus galpões logísticos que ele tem. Ele tem aqui 11% na renda fixa e ele tem mais 3% em cotas de outros fundos imobiliários. Com respeito à tipologia dos seus contratos, podemos ver que na sua grande maioria, 58% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior, e 42% são contratos típicos, que geralmente são contratos com uma duração menor. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver alguns dos seus principais inquilinos, no caso locatários. Podemos ver que seu principal locatário atualmente é a Via Varejo, com 12%. Temos aqui também a Leroy, com 11%, a Renner, com 7%, o Mercado Livre, com 7%, o Grupo Pão de Açúcar, com 7%, entre outras empresas. Ao lado aqui também podemos ver o setor de atuação dos seus locatários. Então podemos ver que a maioria dos seus locatários atua no setor de comércio varejista, que corresponde a 54% dos seus locatários. Ele tem aqui 11% em empresas de material de construção e 10% em empresas de logística. Então podemos ver que ele tem uma concentração nesse segmento aqui de atuação, que é o comércio varejista, até porque suas maiores posições estão aqui na Via Varejo, na Renner, no Grupo Pão de Açúcar, na B2W, no Mercado Livre e assim por diante. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver como é feita a correção dos seus contratos, no caso, qual o índice usado para poder fazer o reajuste anual. Na sua grande maioria, 76% é usado o índice IPCA, em 21% o índice IGPM e em 3% o índice IPC. Aqui ao lado podemos ver que nesse mês de janeiro, 8% dos seus contratos vão ser reajustados e pelo menos nesse primeiro semestre de 2024, aproximadamente aqui quase 30% dos seus aluguéis vão ser reajustados. Então, como eu mencionei, isso vai contribuir aí para um aumento na receita do fundo e possa ser que o XPLG11 ele consiga nesse primeiro semestre de 2024 aumentar um pouquinho aí os seus rendimentos. Aqui também podemos ver que a maioria dos seus contratos, 82%, vão vencer a partir de 2025 em diante. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito à evolução da sua vacância física dos últimos 12 meses. Vacância física, para quem não sabe, ele calcula a porcentagem de espaço vago em um imóvel ou nos imóveis de um fundo de um modo geral. Então podemos ver que atualmente, levando em consideração o mês de dezembro de 2023, a vacância física de todo o XPLG11 está de 2,3%, o que é considerado muito baixa. O ideal sempre é ser zero, né? Porém, um fundo que tem vários imóveis, geralmente ele vai ter ali um pouquinho de vacância. Porém, a vacância dele é relativamente muito baixa. Podemos ver que ele conseguiu diminuir no decorrer do último ano de 2023. Aqui também vocês podem ver a distribuição geográfica dos imóveis do XPLG11. Podemos ver que na sua grande maioria está localizada aqui no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que atualmente ele tem 18 imóveis, 17 estão prontos, tem um aqui em fase de construção. Se pegarmos todos os seus imóveis, tem uma área total de 968 mil metros quadrados, então muita coisa. No total ele tem 46 inquilinos, só vacância física e financeira, como eu já mencionei, está aqui de 2,3%. E aqui no final, se for do interesse de vocês, vocês podem conferir mais algumas informações sobre cada um dos imóveis que ele tem. Tem alguns que tem aqui selo de qualidade, que é dado para alguns imóveis que atende algumas características de qualidade. Então vocês podem procurar saber como é que se aplica essa situação. Então aqui vocês têm mais algumas informações sobre a localização, o tamanho do imóvel, quem é os seus locatários e também com respeito à vacância e a porcentagem de participação do XPLG11 em cada um deles. Então vocês podem aqui conferir essas informações. Agora vamos analisar, pessoal, o BTLG11. Atualmente sendo negociado a R$ 103,50. Nos últimos 12 meses, o seu preço oscilou entre os 91, que foi a sua mínima, e os 107, que foi a sua máxima. Seu dividend yield está de 8,70%. Ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 9,00. E ele está com uma valorização nos últimos 12 meses de 4,5%. Descendo mais um pouquinho, podemos ver que o preço justo do BTLG11 é os R$ 99,00.
mas como vimos lá em cima está custando ali R$ 103,50. Então está acima do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 1,04, isso quer dizer que ele está com 4% de ágio. Porém, pessoal, devemos levar em consideração que é muito difícil você calcular P sobre VP em fundo imobiliário de tijolo, já que, por se tratar de imóveis, sempre tem a questão da sua valorização. Então é muito difícil você considerar esse indicador em fundos imobiliários de tijolo. Porém, temos ele aqui como referência. Atualmente, o BTLG11 ele tem um patrimônio aqui de 2,8 bilhões de reais, conta com caixa muito elevado de 851 milhões disponível para futuros investimentos. Lembrando que ele passou por um processo de subscrição e ele vai realizar a compra de alguns imóveis. Ele tem aqui 260 mil cotistas, uma liquidez média diária de 7,8 milhões de reais. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi correspondente a dezembro de 2023. Ele ainda não anunciou correspondente a janeiro de 2024 e ele tinha anunciado aqui 76 centavos por cada cota, o que correspondeu a uma rentabilidade de 0,75%, tirando como referência sua cotação de R$ 100,92. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de distribuição de rendimentos desde 2016 para cá. E é notável também, graficamente podemos ver que ele vem aumentando seus rendimentos, o que mostra assim que o fundo tem conseguido crescer e gerar uma receita maior e distribuir maiores rendimentos aos seus cotistas. Então a expectativa é que nesse ano de 2024 ele consiga pagar maiores rendimentos do que ele pagou aqui no ano de 2023. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Podemos ver que sua gestão é feita pela BTG Pactual. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte, que ele tem uma taxa de administração de 0,90% ao ano e ele não realiza a taxa de performance. Descendo aqui mais um pouquinho, podemos ver o seguinte, que atualmente ele conta aqui com 22 imóveis. Lembrando que, como eu falei, ele tem um caixa interessante. Nos seus fatos relevantes, ele menciona sobre a aquisição de 3 novos imóveis que ele vai realizar e também a venda de alguns imóveis que ele vai realizar. Então, nesse ano de 2024, ele vai realizar compras e vendas de imóveis. Podemos ver que sua vacância financeira no momento está de 2% e pegando todos os seus imóveis, eles têm uma área total aqui de 666 mil metros quadrados. Aqui podemos ver a sua distribuição geográfica dos seus imóveis. Então, na sua grande maioria estão localizados lá em São Paulo, com 82%, e em Minas, com 8%. Então, 90% dos seus imóveis estão localizados em São Paulo e em Minas Gerais. Aqui podemos ver o mês de reajuste dos seus aluguéis. Então, nesse mês de janeiro, ele vai ter um reajuste aqui de 6%. E se pegarmos o primeiro semestre aqui de 2024, ele vai ter um reajuste aí de aproximadamente quase 45%, 50%. Então, possa ser que nesse primeiro semestre de 2024, ele consiga aumentar um pouquinho os seus rendimentos. Continuando aqui, pessoal, podemos ver seus indexadores, no caso, qual o índice usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Então, na sua grande maioria, em 86% dos contratos, é usado o índice IPCA e em 14% o índice IGPM. Aqui podemos ver o setor de atuação dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui empresas de logística e empresas de desenvolvimento. Então, diferente do XPLG11, que tem uma concentração maior em ativos varejistas, aqui no BTLG11, na sua grande maioria, seus inquilinos são do setor de logística. E apenas aqui, 9% são do setor de e-commerce e 9% do setor de varejo. Então, ele é menos concentrado. Com respeito à tipologia dos seus contratos, em 56% são contratos típicos e 44% contratos atípicos. E mais embaixo aqui, com respeito à sua ocupação, como já mencionei, ele tem aqui 98% de ocupação, então apenas 2% de vacância. Um ponto interessante que eu sempre elogio aqui no BTLG11 é com respeito à localização dos seus imóveis. Dos seus 22, 10 imóveis deles estão localizados aqui aproximadamente entre 30 e 60 quilômetros da principal cidade do nosso país, que é São Paulo. Então isso é bastante interessante porque dificilmente esses imóveis bem localizados, eles têm vacância e eles são muito mais procurados por futuros inquilinos. Além disso, quando mais bem localizado os imóveis, geralmente os inquilinos estão dispostos a pagar um valor maior por eles. Então esse é um ponto positivo do BTLG11. E aqui por final vocês podem ter mais algumas informações sobre cada um dos seus imóveis. Então a localização, o tamanho, a vacância, quem são os seus inquilinos e a participação do BTLG11 em cada um deles. Agora vamos aqui, pessoal, colocar um ao lado do outro e ver qual deles tem se desempenhado melhor. Com respeito à cotação, podemos ver que o BTLG11 ele tem um valor inferior
ao XPLG11. Então, com um valor um pouco menor, você já conseguiria investir aqui no BTLG11. Com respeito ao dividend yield, o BTLG11 ele também está com dividend yield um pouco maior do que o XPLG11. Em questão de P sobre VP, o XPLG11 ele está sendo negociado no seu preço justo, já o BTLG11 ele está 4% mais caro. Porém, como eu mencionei, é muito difícil você saber exatamente se um ativo ele está caro ou não, especialmente fundo imobiliário de tijolo. Com respeito à liquidez, os dois têm uma excelente liquidez média diária, porém o XPLG11 ele tem uma liquidez um pouco maior, porém aqui no BTLG11 você não tem maiores dificuldades para comprar e vender, já que ele tem uma liquidez de 7,8 milhões de reais. Com respeito ao patrimônio, o XPLG11 ele tem um patrimônio um pouco maior do que o BTLG11, 3,2 bilhões de reais. Com respeito à caixa, o BTLG11 ele tem um caixa muito interessante, de 851 milhões, então ele tem um maior poder de investimento aí do que o XPLG11. Em questão de cotistas, o XPLG11 ele se destaca com um número maior. Em questão de gestoras, as duas para mim é mediana, porém eu acho um pouquinho a BTG um pouco melhor do que a XP. Em questão de taxa, administração, atualmente a XPLG11 ela cobra aqui entre 0,95 até 0,75, já o BTLG11 cobra 0,90. Em questão de taxa de performance, o BTLG11 se destaca por não realizar essa cobrança, já o XPLG11 ele cobra aqui 20% do IPCA mais 6%. Em questão de vacância, atualmente a vacância do BTLG11 é um pouco menor do que a da XPLG11. E em questão de quantidade de imóveis, o BTLG11 se destaca tendo 22 imóveis, enquanto o XPLG11 ele tem aqui 18 imóveis. Então, pessoal, deixe aí nos comentários qual a sua opinião, qual deles é melhor para se investir no momento, o XPLG11 ou o BTLG11. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.